O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para redes sociais, documentários ou institucionais, chame no WhatsApp. A gente tá gravando, Sérgio Hortêncio? Então o estudo tá valendo já. Que ótimo. Uma das coisas mais legais que a gente está percebendo na construção desse programa, desse podcast, é que ele tem uma das... se não era uma prerrogativa, é um entendimento que a gente passou a ter no sentido de a gente não fechar as coisas, não encerrar. Muito pelo contrário, a gente abrir. Então, o colorido dos entrevistados em suas mais variadas profissões, em seus mais variados gêneros, em suas mais variadas ambições, sonhos, realizações, trajetórias de vida, traz um enriquecimento muito grande para mim, que estou aqui entrevistando, e acredito que para quem esteja nos ouvindo. E hoje, especialmente, a gente tem um passo 2 nesse sentido, porque a minha convidada, ela exemplifica essa abertura, ela exemplifica esse colorido, ela vai trazer e consolidar, eu diria assim até mais, eu diria até mesmo que consagrar uma das propostas desse podcast, que é ser extremamente inclusivo, extremamente aberto, extremamente generoso. Uma das coisas que a gente se propõe aqui muito é ouvir, porque quem nos acompanha nos escuta. Então, no episódio de hoje, seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada, muito obrigada. Como é que você quer que eu te chame? Carol? Carol, pode me chamar de Carol. Meu nome é Caroline Felisbino da Silva, mas o Carol, ele traz um tom íntimo, né? E a gente consegue ter uma troca melhor. Pra mim fica mais tranquilo, eu gosto de ouvir o som Carol. Só Carol. Para quem está nos ouvindo aqui, bem antes, a gente já conversou, né? A gente já conversou outro dia e a coisa foi tão enriquecedora que um dos meus desafios é assim, como é que a gente vai apresentar essa narrativa para quem está nos ouvindo? Como é que a gente começa? A gente começa falando de você. Como é que foi o teu começo? Como é que você se percebeu como gente nesse mundo? Cara, primeiramente eu vou me apresentar para as pessoas. Prazer, eu sou a Carol, sou uma mulher trans, eu tenho 31 anos, sou nascida aqui na capital do Paraná. E quando eu me percebi como pessoa, como eu me percebi como gente, quando eu me percebi, né, assim, eu tinha 20 anos. Quando eu me percebi como eu hoje, como eu sou, como pessoa. Até então, como é que era? Você via o mundo, o senso médio do mundo era uma coisa que te causava uma certa estranheza, desconforto? Como que era isso? Quando eu era criança, quando você é criança, todo mundo te percebe, mas você não se percebe. E todo mundo sabe quem ou como você é, mas ninguém te conta. E as pessoas, elas têm medo de que você seja algo com que elas acreditem que seja algo ruim. Eu sempre fui uma criança viada. Você já viu esse termo? Uma criança viada. E uma criança viada, ela tende a ser sempre podada e as pessoas têm medo do que aquela criança possa... E não que seja um medo de ser trans ou ser homossexual. Não. Muitas vezes é o medo do que a sociedade possa fazer com aquela criança. Mas também tem a questão enraizada de aquela criança ser queer, ou ser uma criança trans, ou ser, né, o diferente ali. E quando eu era essa criança, todo mundo sabia o que eu era, mas ninguém me contava. Então eu era ali... Ninguém te contava. Ninguém me contava o que eu era, entendeu? Só me podavam. Não, você não pode ser assim. E daí vinham os apelidinhos, vinham as coisas. Só que eu adorava vestir as roupas da minha mãe. Ficar andando de toalha na cabeça e colocar o salto, umas camisolas dela e sair. Quantas vezes ela me pegou assim, me agrediu, me bateu. Mas não porque ela achasse aquilo ali ruim. Eu entendi com a construção porque ela foi ensinada daquele jeito.
tudo vem... Você tá vendo como vem tudo sendo construído? Ela foi construída daquele jeito e quando me viu, não sabia lidar com a situação, que ela sabia o que estava acontecendo, mas não sabia lidar com aquilo ali. E lidou como ela entendeu naquele momento. Ok. Uhum. Fui crescendo, todo mundo me dizendo... É uma musiquinha que a gente escuta, né? Do nosso meio. Fui crescendo e quando eu cheguei na fase da adolescência, eu vi uma cena na minha vida que foi... Eu estava com os amigos do meu irmão, que eram meus amigos também. Ali eu tinha o quê? Uns 12 anos. Esse pessoal é um pouco mais velho? Mais velho, todos mais velhos ali. Tinha o quê? 17, 18, 20. E meu irmão, ele acho que é 10 anos mais velho que eu. E a gente estava sentado numa madrugada, e eles estavam na esquina do bairro, assim, e vinha vindo uma travesti, uma mulher trans andando na rua. E naquele momento, todos começaram a mexer com ela, só que daí foram e começaram a agredir aquela mulher. E todos agrediram aquela mulher, assim. E eu vendo aquela cena... Agrediram como fisicamente? Fisicamente, de agressão mesmo. Correram atrás dela, bateram. Pelo simples fato dela estar passando naquele momento, eles mexeram com ela. E quando eu vi aquela cena, eu falei... eu não posso ser assim. Porque se eu for assim, eu vou ser agredida. Mas eu já sabia dentro de mim que eu não gostava de meninas. Eu já tinha esse entendimento. Nunca eu acho que me atraía em algum momento, mas porque eu precisava daquilo ali para me camuflar. Mas não que seja um sentido de... Eu tinha desejo com mulheres, ou não. Eu gostava sempre do masculino. O masculino sempre me atraiu. Mas essa camuflagem que você resolveu usar, você chegou a namorar meninas? Cheguei, quando eu tinha ali a adolescência... Quando você se encaminha para a adolescência, todo mundo passou por isso. E é um momento onde você fala, putz, eu preciso me encaixar. Porque tem os grupos, as pessoas, a gente tem todo mundo ali, eu preciso fazer parte desse universo. Que é quando você começa a entender que na sociedade você precisa fazer parte de grupos. E quando você vai para a escola ali, né, você entende que você tem que fazer parte dos grupos. E o que acontece? Voltando ali na história de quando eu tinha, né? Quando eu vi essa cena, eu falei, peraí, eu não posso ser assim. E ninguém pode saber. Porque eu não sabia o que era uma travesti até então ali. Pra mim, era um homem gay que estava vestido de mulher. Porque eu não conhecia o universo, eu não sabia o que era. A gente não tinha a informação que a gente tem hoje. Hoje a gente sabe o que é uma pessoa trans, o que é uma drag queen, o que é um cara que se veste de mulher no carnaval. Então, veja só, isso aqui, a gente está gravando esse podcast em Curitiba, você é curitibana. Sou curitibana. Uma cidade cosmopolita. E nós estamos falando de um evento que você presenciou nesse século XXI. Sim. Quer dizer, se você tem 31 e isso faz uns 20 anos, já era na virada do milênio. Uhum. E ainda havia esse desconhecimento. Meu anjo, ainda há esse desconhecimento. As pessoas estão sendo espancadas na rua. As pessoas trans estão sendo espancadas. A gente teve um caso de uma menina trans em Campo Grande, que ela estava a mãe teve um desentendimento com uma outra pessoa e a pessoa chegou e chamou 3 meninos e espancaram ela. Era uma adolescente. Então, tipo assim, ainda acontece. As pessoas ainda estão espancando as outras pessoas, matando as outras pessoas. E não é trazer um tom de vitimismo, não. É porque isso está acontecendo. Aconteceu ontem. As coisas estão acontecendo ainda. O que a gente tem hoje é local de fala. A gente fala sobre isso. A gente tem as pessoas mostrando isso. A gente tem... No jornal estão aparecendo sobre pessoas trans, não só quando elas são as marginais, quando elas estão sendo marginalizadas. Porque muito antes... Quando a gente tinha questões quando envolviam pessoas trans, travestis, era quando essa pessoa fazia algo para alguém. E a mulher... a travesti... Não era nem era o travesti, vulgo, tananã, tananã, assassinou um cliente em decorrência de um programa. Busca isso na tua memória há 10 anos atrás. A gente só tinha isso. Ou a gente tinha a imagem caricata. Como se assim, o homem disfarçado de mulher, mas era um homem. Isso. Ele agiu assim, né? Você é um disfarçado. Você é uma pessoa que se disfarça. Então, esse é o ponto que ainda a sociedade enxerga. Então, voltando lá... Tá, a gente vai retomar depois, um pouco mais para frente, essa conversa um pouco mais social, que
nos é muito cara na sociedade. Mas me fala um pouco mais de você, para a gente entender nessa tua jornada. Tem a jornada do herói, né? Tem a jornada da heroína. Né? Como é que se deu, então? Você chegou a tentar se colocar na sociedade, tentar se encaixar, como você disse, né? Chegou a namorar garotas, chegou a ter alguma relação ali. Da adolescência. Certo. Daí a gente pula ali, né? Da cena que eu vi, entendi que eu não podia ser daquele jeito, eu me fechei dentro de mim e falei, ninguém pode saber quem eu sou, meu Deus, se acontecer isso, eu vou ser espancada, vou me matar, né? E uma família onde tinha vários problemas sociais e tal. Enfim, chegamos na adolescência. Os hormônios daquele modelo e escola, né? Querendo se encaixar, tendo os nossos grupinhos. Eu precisava manter aquela imagem, né? Mas todo mundo sabia o que eu era. Todo mundo via. Todo mundo viu, só você não tá vendo. Já dizia Marília Mendonça. E quando eu enxerguei ali que começaram as piadinhas, eu precisava me proteger. Porque a gente tinha medo de falar, ai, não, eu sou assim. Né? Porque ser assim era pejorativo, era marginalizado. Então, me relacionei com meninas, né? Hoje eu peço desculpa se eu te enganei, mas porque eu estava me enganando, né? E daí eu falo, na minha trajetória, eu tive um personagem, né? Eu tive 2 personagens, que foi a minha história como drag queen, que foi a Brittany, que abriu todo o caminho para chegar a Carol, mas eu tive o personagem que nasceu, né? Que foi aquele menino. Que eu acho que não cabe também falar o nome, porque é um nome que não existe mais, e é um nome que ainda me causa... É um nome que a minha mãe escolheu, é um nome que, né, eles gostavam, mas é um nome que hoje, para mim, não faz diferença. Respeito à história que ele teve, parabéns, foi muito legal, mas a partir de agora a história é diferente. E também não cabe também perguntar para pessoas trans o nome... Gente, nunca pergunte para pessoas trans o nome morto dela, o nome antigo. É muito ridícula essa pergunta. E o nome de registro do nascimento. O nome que o pai e a mãe deram. Meu nome de registro de nascimento é Caroline, porque eu nasci naquele momento, a partir do momento que eu decidi ser a Carol, entendeu? Então... isso é tão rico. É lógico, desculpa interromper assim, porque eu preciso me colocar, tá? Eu preciso me colocar aqui para você entender um pouco isso, até para o pessoal de casa também entender. A gente não é a mesma pessoa durante a vida toda. Só que a gente, no meu caso, eu carrego o mesmo nome porque eu quero, porque eu aceito. Eu poderia mudar meu nome. Tem gente que tem nome fantasia, né? Nome social, que eu acredito que isso abre, inclusive, outras possibilidades, né? Você chama o Silvio Santos de Silvio Santos, não chama? Não chama o nome dele é Cenoura Bravanel. Exatamente. Você chama a Anitta de Anitta. O nome dela é Larissa. Então, essa persona, né, essa máscara que é colocada, ela está a serviço de um jeito que eu entendo como saudável, né? E saúde é o que interessa, né? Saúde mental, né? Saúde psíquica. Mas o que eu quero abrir aqui, esse parênteses, é assim, eu mesmo, eu preciso entender assim, que eu também, apesar de não ter um nome morto, mas, cara, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu nasci em algum momento, eu renasci. A gente passa por um rito de passagem. No meu caso, assim, foi por uma situação de quase morte, né? Eu tive um câncer. Então eu não posso considerar que aquele Glauber de antes é o mesmo de agora. Não pode, porque senão o Glauber de agora vai desenvolver câncer, porque quem desenvolveu o câncer foi aquele cara de antes, entendeu? Eu tive que mudar algumas coisas na minha vida, mas o nome eu mantive. E assim como isso, que é um exemplo um pouco mais drástico, tem coisas mais nas nuances, né? E aí, se eu voltar na minha adolescência, o quanto eu fui homofóbico, o quanto eu fui... não quero nem justificar isso em termos de herança cultural, família tradicional, piadas de salão, né? Bullying, né? O estranhamento sobre algo que não está no teu dia a dia. Eu não quero nem me justificar com isso. Ofendi, gente, tive que me retratar, me retratei com o maior prazer, assim, sem culpa alguma, a ponto de eu falar assim, cara, quem te maltratou não existe mais, mas em nome dele eu venho aqui me retratar. Se eu te falar que aconteceu a mesma coisa comigo, eu fui homofóbica, eu fui transfóbica, porque aquela coisa, eu não posso ser essa pessoa. Isso. E eu tenho que reproduzir o comportamento que as outras pessoas... Eu tenho que reproduzir o mesmo comportamento que os amigos do meu irmão fizeram com aquela mulher trans, para eles não perceberem quem eu sou, para que eu passe despercebido.
Na escola, tinha... Eu encontrei ele num rolê que a gente teve. E eu cheguei nesse menino e ele tem uma irmã trans. E na escola, eu era terrível. Eu era terrível, né? Sempre fui super hiperativa e, né, sempre... Mas eu também e eu ainda sou, todo mundo né? Eu era cruel. E adolescente é cruel. E eu fui cruel. Criança sádica. Sim. O adolescente tem mais poder de fazer uso, né, Sim. dessa força, né? A gente é cruel ali. E a gente vive... Vamos falar uma selva? Porque ali é um momento onde você começa a entender o que é sociedade. A escola, e principalmente o ensino médio ali, quando você está na adolescência, você começa a entender o que é sociedade. Que você precisa se proteger de muita coisa, você precisa se aliar com, às vezes, os mais fortes, para que você não seja o mais fraco, para que você não sofra preconceito, discriminação, bullying. Então, eu sempre fiz uma ótima leitura de tudo. Então, eu falei, opa, eles não podem descobrir quem eu sou. Então, eu preciso me aliar a quem detém o poder. E naquele momento era a galera que eu andava dentro da escola, que detinha o poder e me blindava de muita coisa. Mas, pra mim, poder tá ali naquele lugar, eu tinha que ser igual. Eu preciso se encaixar. E daí eu tinha que praticar homofobia, transfobia, que te dá uma sensação de que o que a gente quer tirar do outro, né, apagar no outro, é o que a gente queria ter na gente, muitas vezes. E eu não podia ter aquela liberdade que eu via aquelas pessoas tendo. É sobre a liberdade também, né? Às vezes você quer ser livre para fazer tal coisa, mas você não pode porque você tem amarras internas. E essas amarras fazem com que você se breque ali e fique naquela constância ruim dentro de você. E daí o que você vai fazer? Você vai querer apagar no outro aquilo que você não pode ter em você. E daí eu praticava. E daí eu encontrei esse menino... E falei, eu já encontrava ele outras vezes, a gente já se conhecia, a gente se via, ele sabia quem eu era e eu sabia quem ele era. E ele viu a minha evolução. Isso com quantos anos, mais ou menos, já? Quando eu encontrei ele? Foi agora no Réveillon de 2000. Já? Foi já no outro momento. Eu já era a Carol, já tinha entendido, já era a Carol que está aqui hoje, que é a Carol que entende sobre vulnerabilidade, a Carol que entende sobre questões sociais, a Carol que consegue falar abertamente sobre questões psicológicas, que consegue entender sobre construção. Então já é essa pessoa. E como você falou, a gente tem várias construções. Que a Carol, de 10 anos atrás, quando eu iniciei a minha transição, era uma. Que era a Carol 1.0, eu acho que hoje eu estou na Carol 3.0, que é a Carol que já consegue ter uma leitura mais social, né? E mais inclusiva, mais diversa. Mas ali, quando eu encontrei ele, naquele dia, eu falei pra ele, me perdoa. Me perdoa, me desculpa por tudo que eu fiz pra você. Eu sei o quanto eu te machuquei. E isso dói em mim ainda, é latente dentro de mim, porque eu tive que fazer isso para me proteger. E para me proteger, eu tive que atacar você. E isso me dói. Eu tenho a plena certeza que eu tive que fazer algo ruim para você para me proteger de algo que eu não conhecia e que não era ruim. E ele que entendeu? Me foi colocar... Entendeu? A gente hoje conversamos, assim, temos uma relação legal. E eu pedi perdão, assim, e ele falou... Ele foi muito... Cara, eu não esperava, porque se fosse eu ia olhar pra cara dele, tipo... Ele deu um tapa na minha cara que foi... Eu te perdoo. E ele é super gentil comigo, ele é um querido comigo. E quando ele me vem de longe, a gente conversa. Ele foi melhor do que eu, ali naquele momento. Porque ele entendeu. E a partir de quando eu entendi que ele entendeu, eu falei, é isso. Então, eu não preciso ter raiva das pessoas que fizeram mal pra mim. Que foi... Essa chave que funcionou pra você... Você começa a enxergar que pode funcionar pra muita gente. Lógico, né? Com certeza. Porque a gente vai carregando, né? Uma coisa, porra, fizeram mal pra mim. E daí você vai levando. Porra, eu fiz um mal pra pessoa no momento da adolescência, que é quando você leva muita coisa que tá moldando quem você é. E ali eu ajudei a abalar um pouquinho da estrutura daquela pessoa. E depois eu entendi isso e como, tipo, isso me perseguiu por um tempo ao ponto de eu ter que chegar no meio de um rolezaço, todo mundo fervendo, todo mundo feliz, assim, e eu com aquela coisa dentro de mim, me sentindo super mal, e chegar, posso falar com você? E
descarregar tudo aquilo ali. E a pessoa ter, tipo, uma empatia foda e falava assim, cara, eu te perdoo, você... a gente pode ser amigos. E falou, eu te admiro porque eu acho você foda. Eu falei... Daí ele me desmontou mais ainda, porque eu fiz mal pra ele, ainda a pessoa, tipo, me seguia, me via o que eu falava. Ele falou, eu gosto dos seus vídeos, eu gosto da maneira que você se posiciona. Você tá vendo como, tipo assim, é uma parada que você fala, porra, eu fiz muito mal pra aquela pessoa. E mesmo assim ele teve essa resiliência de falar, não vou sentir ódio. Eu vou sentir algo melhor, que eu vou sentir amor pelaquela pessoa e vou... Essa cariação, ela é tão saudável quando das duas partes há entendimento. Lógico, não tem a abertura das duas partes e as duas partes querem resolver uma questão, né? Uma vez eu fui conversar com uma pessoa que ela tinha me ofendido muito, né? E eu fui falar, cara, era um outro assunto, uma parte mais de trabalho, assim, projetos e tal. E eu fui conversar com a pessoa, chamei a pessoa, falei, preciso conversar com você. Cara, eu sou um cara assim, a gente temos diferenças e, pô, você me ofendeu muito. A pessoa ficou olhando assim pra mim. Eu nem lembro disso. É sério? Eu falei, Eu falei, nossa, desculpa, eu admirava, desculpe. Eu falei, não, eu tô pedindo perdão porque o que você fez comigo, mas eu quero te perdoar. Ele falou, mas você vai me perdoar do que se eu não sei que eu te ofendi? Eu te ofendi, eu fiz isso mesmo? Eu falei, fez. Daí eu fiz com que ele enxergasse uma coisa que ele não enxergava, né, que ele estava fazendo. Eu falei, mas eu não estou te acusando, eu estou só colocando para você que eu preciso atravessar isso. Sim. Eu preciso fazer com que essa mágoa que eu tenho de você, que você nem sabe que gerou, por traição de trabalho, assim, uma coisa de grana, de um negócio desagradável, né? Porque era o modus operandi dele. E ele não tinha sacado que fazia isso comigo e com outras pessoas. Eu falei, eu estou nessa condição, mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte, talvez tenha outras pessoas que não vão chegar desse jeito, vão chegar de outra forma. Vão chegar com advogado, vão chegar com represália, com violência, né? Então, poder ter pessoas que têm essa chance de, peraí, vamos rever as coisas de uma forma madura, cara, isso é ouro. Isso é maravilhoso. Isso mostra a evolução psicológica que a gente tem, né? Né? E como ser humano, né? Porque seria muito fácil. Eu não sei se todos temos salvação, mas todos temos a potência de. Eu acredito na máxima de, né, a gente tem que acreditar nas pessoas e acreditar também que ela possa ser um ser humano melhor, mesmo que ela possa ter cometido coisas horríveis. A gente também não pode também sempre trazer essa coisa de você definir uma pessoa por algo que ela fez. Hoje, para mim, o mais difícil não é entender as pessoas que mudam. É entender aquelas pessoas que passam uma vida inteira sendo a mesma coisa. E porque, normalmente, essas pessoas não entendem as pessoas que mudam. Em mudança em qualquer aspecto, seja de cidade, de sexo, de trabalho, de partido político, de time de futebol, de objetivo de vida, de padrão de vida, o que quer que seja, de família, de qualquer coisa. Essas pessoas, de modo geral, elas não entendem as mudanças, né? Então, para mim, o desafio hoje é entender essa pessoa que não entende. Viu o paradoxo disso aqui? E quanto isso implica na sociedade como um todo, né? A gente vai falar já da sociedade, mas eu quero saber ainda essa véspera ou antivéspera da Carol 1.0. Você sabia que ia chegar um momento da Carol surgir? Ou foi, pá, Não. surgiu. Oi, Carol, seja bem-vinda à minha vida. Como é que foi isso para você? Não foi planejado? Não. Foi inesperado ou... Bom, vai acontecer. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Já começa por aí. Eu acredito... As pessoas falam, você acredita em destino? Eu falo, eu acredito que cada um tem uma trajetória ali. Não necessariamente em destino. Está predestinado a acontecer isso. Mas a vida, ela vai te levando para caminhos... Olha que legal. Ela te dá a escolha. E sempre vai ser uma escolha. Tipo assim, nessas questões de... Você vai para esse caminho ou você vai para aquele caminho? Ou acontece uma situação inusitada que te faz recalcular essa rota. O que aconteceu comigo? Estava na escola e ali eu tive que ter essa camuflagem. A minha mãe se mudou para um lugar, para um outro bairro. Eu odiava aquele lugar. E eu gostava da escola porque na escola eu tinha meus amigos. Eu tinha as pessoas que estavam comigo e tal. Eu fui morar lá e daí o meu irmão falava, você precisa trabalhar.
Quando você fizer 16 anos, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E daí ele queria que eu trabalhasse com ele, que era um lugar de autopeças e tal. E eu falei, não vou trabalhar nesse lugar. Não é pra mim. E falei, não, consegui um emprego no McDonald's. Eu fui trabalhar no McDonald's. E trabalhando no McDonald's, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estudar num período que não fosse meu período de trabalho. E eu passei a estudar à noite, aqui no Colégio Xavier, centro. E daí, eu já trabalhava, daí já saí do Mac e fui trabalhar no Burger King, no Shopping Estação. E ali tinha uma menina que estudou comigo na escola, lá onde eu tinha que me encaixar com os amiguinhos e tal. Cristiane, o nome dela, eu lembro dela até hoje. E ela já era uma menina lésbica. E ela falou, nossa, você ia adorar um lugar que tem no domingo de tarde, é uma matinê. Eu tinha 17 anos já. É uma matinê e você vai adorar, é muito legal, é uma pessoa bem diferente, é um lugar bem legal. Vamos na matinê. E daí eu cheguei na matinê, era Manhattan o nome do lugar. Era uma casinha da saudosa Elisiane Newton. Cheguei lá, assim, eu lembro até hoje, eu tava com um moletom azul, calça jeans, com moletom de touca, assim, sou hétero. E todo mundo, hétero, né? Sou hétero. E daí, a minha amiga fala até hoje, eu tenho a Stephanie, minha amiga, ela falou assim, você chegou, quando eu olhei pra você, eu fui falar com você, daí você falou, eu sou hétero, deu, você é hétero sim, vai nessa. E daí, nesse dia, eu cheguei naquele lugar, assim, a hora que eu entrei naquele lugar, eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Mas dentro da minha cabeça, né? Tá, mas mantive a pose. Pose lá, pá. Corta pra... Teu sensorial tava... tô em casa. Corta pra 3 horas depois, eu já me agarrando com o menino, se beijando, se pegando, nananana. Mas eu era hétero. E dali eu entendi que eu falei, eu sou gay, então. Olha, eu gosto de homem, eu sou gay, né? E eu vi as drags ali, andando por aquele lugar. E conhecer as drags ali, pra mim, foi algo... que legal, né? Mas passou. Quando você falou assim, você falou isso pra você mesmo? Eu sou gay. E assim, legal? Ufa ou eu sou gay? Não, ufa. Porque eu sempre soube. Porque, vamos falar a real. Não, mas colocando aquele pensamento de, cara, como é que a sociedade agora vou ter que me... Já tinha esse pensamento ou não? Ali sumiu o pensamento. Porque eu tava junto das pessoas que eram iguais a mim e eram livres. E não precisavam se esconder, não precisavam estar fechando algo. Ali eu era livre. Sabe como que se chama isso na nossa história? Os guetos. Que era o meu gueto. Era o meu lugar. Mas quando eu saía dali, eu tinha que fechar de novo e voltar. Lembra que eu te falei que eu tive 2 personagens? E voltar pro personagem. Que era o personagem garoto, que era hétero, que tinha... Só que daí, depois disso, os trejeitos já começaram a aparecer. E um belo dia aprenderás, eu morava com a minha mãe e meu irmão. E já corta isso, já tava me relacionando com homens e tal, já fazia algum tempo. E eu comecei a namorar um menino. E eu comprei um computador, eu era pobrinha. E o meu sonho era ter um computador. E daí eu consegui comprar um computador na época. Eu juntei dinheiro e comprei um computador. E daí o meu irmão... Eu era a única que tinha computador em casa. Nossa casa era de 3 peças. A gente dormia, tipo, minha mãe, meu irmão e eu no mesmo lugar. E o meu irmão foi mexer no meu computador. E a proteção de tela do meu computador, quando você ligava, era o quê? A foto do menino. Ela não queria que ninguém descobrisse, né? Tá vendo que no inconsciente, no subconsciente, a gente dá sinais nem ali? Tão inconsciente assim, né? E daí a foto era do menino. E daí eu lembro que meu irmão entrou no MSN na época ainda. Tinha um MSN. E daí meu irmão entrou no MSN e foi conversar. Passou por mim com as pessoas que estavam no meu MSN. E daí ele conversou com as pessoas e descobriu. Né? Descobriu algo que já tava na cara, que era óbvio. Que todo mundo já sabia. Irmão, não era óbvio? Era óbvio, só que ele não queria que isso fosse verdade. Entendi. Era óbvio pra todo mundo, mas tem as pessoas que falam... Sabe o famoso tapar o sol com a peneira?
E meu irmão se revoltou. Foi o período... Porque o meu irmão, ele se revoltou e não aceitava, porque, como eu falei, meu irmão sempre foi esse homem que foi criado pelo vô, que andava com a molecada na rua e vendo essas situações. Meu irmão era de torcida organizada, fazia parte desses grupos que vão brigar na rua. Então ele era um macho alfa, eu preciso sempre me impor. E esse era meu irmão. Sempre junto com outros machos. Isso. Confrontando com outros machos. Isso, confrontando com outro macho. Porque as relações de homens são homoafetivas. Lógico. Né? Então eles sempre confraternizavam com aqueles monte de homens e nananã. Mas as pessoas que eram, né, homossexuais, que tinham relações sexuais ou relações amorosas com outras pessoas do mesmo sexo, eram abominações. Precisavam ser corrigidas, apanhar. E foi o que aconteceu comigo. Tudo bem dar um soco na cara de outro homem, mas eu beijar um outro homem... Daí se eu beijar outro homem, eu preciso dar um soco na cara dele. Ou se eu ver outro homem beijando... Se eu ver, não precisa nem eu fazer aquilo. Se eu ver um outro homem beijando um outro homem, eu preciso agredi-lo, porque eu preciso mostrar que aquilo é errado. Porque na minha cabeça eu acreditei que aquilo é errado. Né? É muito louco isso, né? Tem solução isso? Tem. Sabe como se chama? Psicologia, educação. A partir do momento que você entende, coloca a pessoa para entender sobre psicologia, para mim, na minha concepção, psicólogo tinha que estar na escola de nível de pré-escola ali, ó, já. E devia ser um dever do Estado oferecer isso dentro das escolas e não dentro da unidade básica de saúde. Olha como é diferente, né? Você precisa ter psicologia dentro da escola. Todos os alunos têm que ser acompanhados por psicólogos para quê? Para que eles consigam se entender e compreender o outro. A partir do momento que ele começa a se entender, ele compreende o outro e ele não reproduz esse tipo de comportamento, que é o quê? Você bater no seu próprio irmão dentro de casa. Você correr atrás do seu irmão com um pedaço de pau na rua gritando que vai matá-lo. Aconteceu isso com você? Comigo, né? E o meu irmão era o meu herói. Meu irmão era o meu herói. Meu irmão era a minha figura masculina. Meu irmão era o homem que eu mais amava na vida, porque eu não tive um pai presente. Então, meu irmão era essa figura masculina que eu admirava, que eu achava incrível, ele era o meu herói. Mas a partir do momento que ele descobriu quem eu era e ele se revoltou contra mim, ele me destruiu. Ele destruiu. Eu não sei se você teve um bom contato com seu pai, como era mas seu pai era sua figura masculina e você a ama incondicionalmente. Mas meu irmão me destruiu naquele momento. Hoje eu amo meu irmão, como eu falei. Eu aprendi com o Maicon, que é esse menino, que a dor que eu causei pra ele, eu posso perdoar. E eu consegui perdoar. E eu sempre falo isso pra ele, eu te amo. E o teu irmão ama a Carol? O meu irmão, hoje, ele consegue ter uma relação muito melhor com a Carol do que quando era um menino. E eu não consegui entender ainda isso, né? Eu ainda não consegui entender. Eu não sei se porque a Carol, ela consegue ser uma figura muito feminina. E daí consegue, para ele, não exista um problema nisso. E até hoje a gente não conversou como ele se entende hoje como indivíduo e como ele entende as outras pessoas. Porque eu sei que ele fez psicólogo, ele fez acompanhamento, ele teve toda uma trajetória. Então, eu sei que para ele foi complicado, que ele teve que se encontrar com ele mesmo. Então, tipo assim, ele me pediu perdão, a gente trouxe... Eu acho que trazer isso... eu não quero ferir ele para essa conversa, jamais. É parte da minha história e isso precisa ser contado para que a gente consiga encaixar tudo. Que hoje a gente tem uma relação, a gente conversa. Lógico que a gente não é presente um na vida do outro, ele não frequenta a minha casa, eu não frequento a casa dele, por N motivos também, não só pelos nossos, e também porque a gente tem vidas diferentes, em questões diferentes, enfim. Mas a gente conversa, a gente tem uma relação tranquila. Mas eu sinto assim, no teu relato, muito mais um permeado de amor do que de mágoa. Então acho que tá tudo bem, eu entendeu, amo, cara? assim. Só que naquele momento ele era o meu herói e ele destruiu essa figura de herói pra mim. Ele acabou comigo, ele me jogou no limbo do limbo, porque uma das pessoas que deveriam me acolher me jogaram fora. Mas daí entra a dona Neuza nessa história, que é minha mãe, e que ela barrou o meu irmão e falou, você sai, e ela fica. E eu sei que eles têm essa relação muito abalada entre os dois. Ainda? Muito, eles não conversam. Mas vai resolver. Esperamos. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. Os nossos orixás, as nossas forças divinas estão trabalhando para isso. Porque eu acho inevitável que não se resolva, entendeu? Se resolve, lógico. Sim. Porque daí
Por quê? Porque é permeado de bons sentimentos de amor. Isso, precisa ser resolvido. E só que naquele momento a minha mãe, ela colocou a mão e falou: "Não. É minha filha, né? Meu filho, eu amo desse jeito e você sai e ele fica". Então, e a minha mãe me protegeu muito. Daí eu falei: "Ufa, pelo menos a pessoa que eu mais amo no mundo vai me acolher e vai me aceitar". Só que ela falou uma palavrinha pra mim, ela falou uma frase pra mim assim, que ela sabia quem eu era. Ela falou: "A mãe te ama, só que a mãe não quer que você nunca se vista de mulher. A mãe não quer que você nunca se vista de mulher". Daí eu falei: "Tá". Mas isso é uma coisa dela. É. Só que até então eu não tinha essa percepção. Porque eu já tive que... É difícil achar as palavras corretas, mas assim, a frase mais simplória e mais sincera, assim, eu já tive que trair expectativas da minha mãe ao longo da vida. E é sempre dolorido pra gente. Mas ou é uma coisa ou outra. Porque assim, ao mesmo tempo, a minha vida é assim, o que uma mãe e um pai esperam pro seu filho, sua filha, né? Que seja uma extensão deles. Mais do que isso, que sejam felizes. Então, muitas vezes eu tive que entender, para atender o desejo da minha mãe, que eu seja uma pessoa feliz, eu tenho que ir contra o que ela tem de expectativa sobre o que é felicidade para mim. Contra as vontades, né? E daí a minha mãe falou pra mim, só não se vista de mulher. Só que até aquele momento, as minhas memórias de criança estavam extremamente bloqueadas. Então eu falei: "Tá bom. Pra mim tá ótimo". Mas a vida veio e falou o quê? Você vai na casa de uma amiga e chega lá, vai ter uma peruca. E você despretensiosamente vai colocar essa peruca. Gente, era uma peruca roxa. Roxa. Sabe aquele roxo? E eu cheguei na casa do Léo, da Mahara, que já era drag, e coloquei aquilo e eu falei: "É isso". A mesma virada de chave que eu tive dentro do clube, eu tive ali. Eu falei: "Caramba!". Sabe quando dá aquela explosão do seu cérebro e você fala: "É isso"? E a partir daquele momento eu vi o cabelo comprido e desde criança eu sempre adorei cabelo comprido. E quando chegava as pessoas de cabelo comprido na minha casa, eu falava: "Ai, lindo". Ficava pegando e eu sempre quis ter. E daí eu desbloqueei a memória das camisolas, dos sapatos, da toalha na cabeça. Sério, detonou uma senha dentro da tua cabeça, isso. Fez assim, ó. Eu falei: "Vou me montar". Decidi, vou me montar. Daí uma amiga minha, Stephanie, falou: eu me monto". Eu falei: Sério? Eu não sabia disso". Daí ela me levou na casa dela. E daí eu lembro até hoje, eu peguei um vestido prata, tipo Marilyn Monroe, assim. Horroroso o vestido. Uma sandália prata também. Horrorosa. Amiga, desculpa, mas ela era feia. Mas a gente daquela época, né, usava. E peguei uma peruca de um outro menino que eu aluguei e fui. Gente, uma sobrancelha extremamente grossa. Porque eu era um menino que tava só se montando pra se divertir. Só que quando eu olhei no espelho e falei: "Nossa, você é linda". Ali eu vi a Carol a primeira vez. Só que não nasceu a Carol ali. Ali nasceu a Brittany, que era o segundo personagem. Agora vamos entrar no segundo personagem. O segundo personagem foi a Brittany, que nasceu naquele momento. E ali ela começou a se desenvolver. E eu sempre fui muito palhacita. E daí eu falei: eu vou fazer show. O que eu vou fazer de show? Eu vou fazer caricata. E daí fui pros palcos. Fui me inserindo na noite drag de Curitiba. E comecei a me montar. Teve épocas que eu me montava de terça a domingo. Ou seja, eu só ficava desmontada, só via o menino na segunda-feira em casa dormindo, cansada. Ou quando eu estava no trabalho. Que eu via o menino... Você ia pra noite, mas ainda tinha o trabalho. O trabalho? Não, nunca deixei de trabalhar. Porque a drag é cara, pra manter uma drag é caro. E o dinheiro você não faz o dinheiro que você precisa pra viver fazendo drag. Você tem que ser muito boa. Tinham drags que faziam isso, mas eu ainda não era boa o suficiente pra viver de drag, né? Mas eu tava sempre de drag, sempre montada. Ainda não era negócio? Não, era um hobby. Um hobby. Era uma brincadeira. Séria. Muito séria. E daí eu tive que aprender a maquiar, eu tive que aprender a fazer várias coisas. E olha como a Brittany me ensinou a maquiar, que daí já ali, em determinado momento, eu fui pra ser maquiadora, quando eu saí do trabalho formal ali,
do shopping para ser maquiadora, daí aprendi a ser cabeleireira, porque daí eu escovava minhas perucas e comecei a fazer... Então, tipo assim, a Brittany me ensinou a ter uma profissão que também era drag e também me ensinou a ter a fomentar esse meu dom de se comunicar muito bem com as pessoas. A partir dali eu comecei a fazer, daí eu comecei a trabalhar e comecei a fazer microfone, que a gente falava fazer microfone, apresentação e ter aquelas sacadas rápidas, aquelas conversas, a gente chama gongação, que daí a gente divide palco com outra drag e uma começa a alfinetar a outra. E ali eu comecei a ter essa troca com essas pessoas. Saí da casa da minha mãe, fui viver a minha vida e cortei um pouco de laço com a família, né? Deixei meu irmão nesse momento, né? Essas coisas de lado. Foi um momento que eu cortei real, assim. Falava com a minha mãe esporadicamente, assim. E fui viver a minha vida. A Brittany chegou, fez esse estardalhaço todo. Só que chegou uma hora que a Brittany não cabia mais. Porque você tem que chegar uma hora que você tem que se despir dos personagens. Eu parei de ser um personagem para entrar em outro. E continuei vivendo esse personagem. Só que 5 anos depois, eu precisava me despedir desse personagem. Por quê? Porque eu comecei a me olhar no espelho e falar... Eu não sou a Brittany. Eu sou a Carol. Eu sou a Carol. A Carol precisa chegar. E a Carol chegou naquele momento. E, claro, teve ajuda de muita gente ali. Foi vendo outras vivências e entendendo que eu era igual àquelas outras pessoas. Que daí eu comecei a morar com uma menina trans. Uma mulher trans hoje, a Tabata. E eu comecei a enxergar que eu... Não que eu era igual a ela, mas que eu tinha o mesmo sentimento. E ela começou a me ensinar, e eu comecei a me perceber. E não era por influência, era por percepção mesmo. E daí eu falei, eu vou fazer minha transição. E comecei a fazer a transição. E daí eu lembro que um belo dia aprenderás... Lembra que eu te falei no começo da nossa conversa que a vida ela vai te colocando para caminhos e tem situações que acontecem que não são situações que você naquele momento julga são horríveis, te machucam, te batem, te destroem. A vida ela te coloca nesses lugares. E aconteceu, eu trabalhava num salão, era cabeleireira, e coloquei um mega hair na bunda, assim, um cabelão preto na bunda. Eu tinha um cabelo desse tamanho, assim. Já coloquei o mega, me chamavam de Wesley Safadão, né? Porque parecia o Wesley Safadão. Com aquele cabelão gigante. E o dono, eu lembro que eu tava trabalhando, fazendo um cabelo de uma cliente. E subiu uma outra cliente no salão e falou assim, eu preciso fazer meu cabelo. E daí ele falou, não, já tá fechado. Eu falei assim, não, eu sou a que vai atender, tá a minha vez, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. E daí a gente começou a discutir, eu e ele. Na discussão, e eu virei. Nisso que eu virei, ele me pegou pelo cabelo. E começou a me bater no meio do salão. E isso era 8 horas da noite. O dono do salão me agredindo. E daí eu tinha que me desvencilhar daquilo ali. Sim, uma das primeiras situações... A segunda situação de agressão ali também, né? Bem pesada. E daí o dono do salão me agrediu muito. Me pegou pelo cabelo. E ele agrediu eu e a cliente. Porque a cliente estava sentada. E pra me desvencilhar, eu bati nele com o secador. Ele pegou uma pedra. Eu juro pra você. Sabe essas pedras que ficam na frente de jardins? Que são meio marrons, grandonas, redondinhas? Ele pegou uma pedra dessa e começou a correr atrás de mim no salão. É engraçado, parece engraçado, mas parece cena de filme de comédia. Uma cena de filme de comédia. Porque não parece realidade. Pensa eu com cabelão correndo, aquilo ali, e todo mundo gritando, e ele, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. E ele joga a pedra. Eu não lembro se a pedra quebrou o vidro e caiu pra baixo, eu não lembro. Eu só lembro que eu consegui sair correndo, e o salão... Detalhe, eu moro do lado desse salão. Hoje eu moro do lado do salão. O salão fechou e o meu prédio é vizinho do mesmo prédio. E daí, quando eu saí, eu corri, consegui chamar a polícia, ele sumiu. E ali, eu saí e falei... Eu não nasci pra viver isso. E ali foi um dos gatilhos pra minha virada de chave. Fui para outro salão. E daí eu começava a me perceber. E daí eu ainda me vestia de menino. E daí fui para outro salão e comecei a me vestir de... Falei assim, agora eu vou ser outra pessoa. E vou me impor melhor em outros lugares. Porque eu não quero ser mais aquela pessoa que é agredida, que é machucada por pessoas e não se entende. E daí o que eu fiz? Eu comecei a me vestir de menina. Mas era muito estranho, assim, porque eu colocava por baixo
Toda roupa feminina, calcinha, sutiã, tava maquiada, unhas feitas, mas por cima era um boné, em cima do cabelo comprido, um blusão, uma calça e um tênis. E daí isso foi por dias, isso, perdurando por dias. Mas isso por decisão tua, Por decisão minha. por uma questão psicológica tua, assim. Isso, aham. Na verdade, nesse momento, você estava buscando se aceitar. Isso, é o momento que você tem da sua aceitação, né? E daí tá morrendo, não morrendo, mas tá deixando de existir uma pessoa para entrar outra pessoa. Então tem esse momento de transição, né? Que a gente chama de transição, né? Que é a mudança ali, né? E daí eu fiz esse ciclo de mudar isso e foi muito tranquilo. Eu nunca tive disforia do meu corpo, de olhar para o meu corpo e falar, eu não sou assim, né? Eu não me aceito nesse corpo. Eu falei, eu posso adequar o meu corpo a quem eu sou. E foi o que eu fiz. E daí, eu processei o salão que me bateu. E a dona do salão, ela sempre foi muito querida comigo. O cara era escroto, né? Mas ela era gente boa. E daí ela falou, Carol, vamos fazer um acordo? Eu te dou o dinheiro, você para de me processar, porque ela sabia também, ela não foi tão querida também, porque ela sabia que se eu, como todas as provas, com tudo que tinha, eles iam ter que me dar uma grana muito foda. Então, e naquele momento, ela pensou nisso, os próprios filhos dela aconselharam, as próprias pessoas que trabalhavam no salão falaram que iam com testemunhas, porque isso todo mundo sabia que aconteceu. Ia fechar o salão, né? Entendeu? Sim. E daí... Porque criminalmente, inclusive, né? É uma tentativa ali, vamos colocar uma tentativa de homicídio, porque Sim. se você jogar uma pedra desse tamanho na cabeça de alguém, você mata. Sim. E daí, a minha amiga que trabalhava comigo, a Melissa, ela falou assim, amiga, pede o peito, já que você fez a transição, pede o peito, a gente fala assim, né? Põe o peito. Porque pra gente se afirmar como mulher, qual que é uma das figuras mais afirmativas da mulher? O seio. E o seio também, ele é simbólico, né? Porque é onde faz a vida Sim. prosseguir, né? Sim, amamenta o seio. Nutre, né? E você vê... E naquele momento, assim, a gente tinha muito aquela coisa de que se eu tenho seio, eu me afirmo. Uhum. Né? Pede o peito. Eu falei pra ela, eu quero que você pague meu peito. Eu tenho um cirurgião, e foi lá e pagou pra mim colocar. Gente, mas era, tipo, meio estranho, assim, porque eu estava no processo de transição. Eu fui menino, eu tinha barba na cara. Então, tipo assim, eu tinha peito e tinha barba. Então, tipo, era meio estranho, assim, né? Para as pessoas enxergarem aquilo. E daí, depois eu consegui tirar tudo, enfim. Fiz processo. Não tomei muito hormônio, mas fiz laser e tal. Então, ali já nasceu a Carol. De dentro... Lembra que eu te falei, né? Pra acontecer da Carol chegar como ela queria chegar e como ela se afirmar, eu precisei passar por uma situação muito horrível, que foi essa situação de apanhar, de ter que ser humilhada, né? E de ser levada o evento, ele acelerou esse processo. Esse evento acelerou. Permitiu acelerar esse processo. Isso. E daí chegou a Carol, metendo o pé na porta, a Carol 1.0. E a Carol 1.0, ela entendeu que para ela conseguir a gente se fala se fazer, né? Tem que me fazer. Quando a gente é drag, a gente se monta. E quando a gente é travesti, trans, a gente se faz. Né? Eu preciso me fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Me fazer? Ter dinheiro. E para mim ter dinheiro, eu vou trabalhando no salão e mal consigo pagar o meu aluguel. E daí eu vi outras meninas trans, trabalhando na rua, fazendo né, a prostituição, que delas conseguiam fazer o nariz, conseguiam se manter, os cabelos lindos, maravilhosas, plásticas, e você fala... Vou fazer também. E daí você vai pra prostituição. Por quê? Porque você precisa se manter e você precisa se fazer. Uhum. Porque esteticamente a gente quer ser bonito. Todo mundo quer ser bonita, quer ser apresentável, todo mundo quer ser aceito. E eu falei, não, eu vou pra prostituição. Falar de prostituição é uma coisa que te incomoda? Não. Ela faz parte da minha vida. Eu falo pra você, a prostituição me trouxe até aqui e me mantém hoje conversando com você. Ela é uma faca de 2 gumes. Ela é boa, porque ela te dá dinheiro e consegue te manter muitas vezes, e ela te destrói psicologicamente e muitas vezes fisicamente. Isso é fato. Como tudo. Mas aí a gente tem que ter o discernimento de que a prostituição, ela pode ser ela não tem que ser uma necessidade. Ela pode ser uma escolha.
E que são duas coisas bem diferentes, que eu acho que a gente vai falar mais lá na frente. Mas a prostituição se fez muito real na minha vida e ela me colocou hoje aqui como eu estou conversando com você. Por quê? Porque ela me veio de mãos abertas e falou: eu vou te dar a possibilidade de você ser quem você é. Olha como isso soa, como isso é acolhedor. Né? Você foi se informar antes? Não, só fui. Você não falou com alguém? Escuta, e aí, como é que é? Não, porque como é que é o protocolo? Desde coisa como valores? Já conhecia, já tinha. Foi te ofertado antes? Não. Ninguém chegou e falou: escuta, tem um. Não. Isso não é ofertado. Era uma coisa tua. Essa história de se é ofertado é uma ilusão. Uhum. Ela não é ofertada a ninguém. Você vive aquele lugar. Porque a prostituição no meio LGBT, ela é muito presente. Porque a gente já tá num lugar marginalizado. Assim como as drogas. Você já tá naquele ambiente marginalizado. Então você conhece tudo. Tudo você conhece. E é uma linha muito tênue, porque, tipo assim, você tem ali tudo muito perto, muito junto. Então, para você cair nesses lugares, é muito fácil você conhecer. Você já tem essa malícia de conhecer, de caminhar por esses lugares. E eu já conhecia as pessoas, eu já conhecia as cafetinas da cidade, eu já conhecia quem fazia. As meninas que eram garotas de programa, né, que trabalhavam na rua, elas eram minhas clientes no salão. Eu sempre tive uma amizade muito bacana, então... Quando eu resolvi fazer... Eu já conhecia a cafetina da cidade e falei, olha, eu quero fazer. Ela falou, pode ir. Mas eu tenho que pagar? Ela falou, não, você é da cidade, pode ir. Porque tem esse universo, né? Que você precisa, se você não for da cidade, você precisa estar numa casa de alguém e pagar. Né? Tinha isso, né? Hoje em dia não tem tanto, assim, mas teve esse universo de quem se favorece. Tem um código que rege isso. É você se favorecer, né? Tem a exploração da prostituição. Tinha gente que explorava a prostituição, né? Mas isso tanto para o universo LGBT? Todos os universos. Todos. A prostituição, ela tem... Prostituição é prostituição. Isso. E também você precisa pagar determinados... Você vai chegar na cidade de uma outra pessoa... Hoje em dia não mais tanto, assim. Mas ainda tem casos. Você vai de um lugar, você vai estar na casa de alguém, você precisa pagar. Hoje se diz pensionatos também, né? E eu acho isso muito legal também. Porque, tipo assim, agora... Nossa, muito legal, soou como se fosse algo... Nossa, maravilhoso, não. Eu acho isso muito interessante. Porque legal não tá nem no sentido da lei, né? Não é legal. Muitos são legalizados, mas o que acontece ali não, né? E também porque a prostituição é legal no Brasil, então... Só que tem gente que se favorece disso, que faz o quê? Você obriga pessoas a estarem ali e te pagarem uma propina, suponhamos. Vou pra rua, estou ali me prostituindo e eu tenho que pagar uma porcentagem por uma pessoa para poder estar ali. Daí isso você estar se favorecendo da prostituição. E isso é crime, né? Você está explorando uma pessoa. Exploração sexual é crime. Então, a partir do momento que... E nesse momento, quando eu ali estava ingressando, isso ainda era muito latente. Isso acontecia muito. Mas, no meu caso, não aconteceu. Porque eu já conhecia essas pessoas e... Porque eu era da cidade. E daí tinha esse código de as meninas da cidade não pagam. Mas também não pode ficar em determinado lugar. Tem que ficar em tal lugar. E daí eu comecei a ir pra rua. Comecei a me prostituir. E começou a surgir o dinheiro. E daí eu conseguia comprar os cabelos, né? Porque eu gosto de vários cabelos diferentes. Eu consegui comprar roupa. Eu consegui... fazer cirurgia plástica, eu consegui alugar um lugar para mim morar sozinha, eu consegui ser eu mesma, né? Mas, nesse período aí, aconteceu milhares de coisas. Tive mais uma tentativa de assassinato na rua, né? Um cliente parou, passando por cliente, entrei no carro, ele sacou uma faca, eu falei, você pode levar o que você quiser, achei que era um assalto, mas não era. Era ele querendo me esfaquear. E... eu não sei se por intervenção divina, ou se porque eu fiquei muito forte na hora, ou se não era meu momento. Eu consegui tirar a faca da mão dele pela lâmina. Não me cortou. Isso eu não sou uma Supergirl, mas não, acho que ele estava com a mão não tão firme. Eu consegui puxar pela lâmina. Entramos em briga física ali, né? Em contato físico. Consegui... Quando a gente tá lutando pela nossa vida é muito louco, né? Porque você tem uma força que você tira... Eu consegui tirar ele do banco do motorista e jogar ele para trás, no banco de trás. E consegui abrir a porta, que até então estava trancada. Consegui abrir a porta e sair correndo, gritando, e ele sumiu.
Então, assim, a prostituição... Isso na noite, na Isso rua. numa noite é aleatória. Tipo assim, você saiu de casa super feliz. E daí ali passou um cara que você não sabe quem é, por qual motivação ele fez aquilo ali. Ele simplesmente tentou me assassinar. Porque ele ia me matar. Porque um cara não tira uma faca, vem na tua direção só porque ele que tá feliz e ele fala, ai, não, é uma pegadinha do malandro, não. Fetiche. Ai, nossa, meu fetiche é fazer você sentir medo aqui. Ainda mais naquele local ali embaixo, escuro. Aqui na Getúlio. Era Getúlio com Alferes Poli. Bem onde tinha o Mercadorama, agora o Supermercado Nacional. Bem ali embaixo daquelas árvores. É um lugar escuro, mórbido, né? Ainda mais de madrugada. E quando isso aconteceu, eu saí correndo, gritando. E foi horrível, lógico, né? Mas passou ali naquele momento, né? Foi uma das situações mais terríveis da minha vida e que a prostituição favoreceu para que isso acontecesse. Como eu falei, ela te traz muita coisa, mas ela te tira ao mesmo tempo. Ela te coloca em situações, né, exorbitantes ali, horríveis. Eu já perdi muita gente nessa empreitada aqui que eu tenho, né? Muitas ficaram pelo caminho porque foram tiradas desse caminho, assassinadas, levadas, mortas, fazendo o trabalho, né? Estando ali na prostituição ou em decorrência do seu serviço, né? Trabalhando ali, fazendo o programa. E outras, a própria vida, retiraram sua própria vida porque não deram conta de muitas coisas. Ou nas drogas, que é uma coisa muito junta, como eu te falei, andam de mãos dadas, a prostituição e as drogas, você passa por elas, você vive aquilo, a partir do momento que você está com um cliente, muitos eles vêm já drogados e eles querem que você use ou que você consiga as drogas para ele usar, então assim, você consegue viver aquela realidade ali dentro, você vê tudo aquilo ali acontecendo, e é das mais variadas. E daí você entra nesse lugar e você usa também, e tem gente que consegue entender que as drogas ela é recreativa ou é naquele momento, e tem gente que não. Porque você já tem tanta carga e a gente sabe que ela, muitas vezes é um refúgio e você, né, vai para aquele lugar e ela te destrói. E quando essas pessoas ficaram pelo caminho, né, por causa disso ou por causa de questões amorosas, então veio muito essa carga que também se reflete na prostituição, que é o quê? Você acaba sendo um objeto, você acaba sendo um produto que você é usada e jogada fora. E muitas vezes as pessoas que consomem a prostituição, elas não têm medo de destruir você em decorrência daquilo ali. Terminou, acontecem umas coisas muito engraçadas. O cara, ele chega com um tesão absurdo, só que a partir do momento que ele tem o ápice do seu prazer, que ele goza, vamos falar, se ele pudesse se teletransportar naquele momento ali para qualquer outro lugar, ele faria aquilo em questão de milésimos. Porque ele não quer mais estar ali. Porque o tesão dele acabou e ele quer sair o mais rápido possível dali de dentro. Então, você, para aquela pessoa que está consumindo, você não é nada. Se ele pudesse te jogar, te amassar, que nem uma bolinha de papel, e te jogar dentro do lixo, ele ia fazer. É como se quem estava interessado em você naquele momento não está mais ali. Não. Parte dele foi embora e ficou quem não queria estar ali. Ele só quer sair daquele lugar, porque é o que acontece muito, entendeu? Então, as pessoas a gente que vive disso, você acaba se sentindo um objeto, um acordo comercial. Uhum. Só que esse acordo comercial envolve contato físico, envolve afeto, envolve carinho ali naquele momento. E daí, tem pessoas que não têm um psicológico tão, como eu posso te dizer, tão bom assim, e começa a sucumbir naquilo. Porque, como eu te falei, a prostituição, ela te dá com uma mão, mas ela vai tirar com outra. Ou, às vezes, te tirar com duas. Né? Você consegue ter um bom padrão de vida, você consegue ter um bom carro, uma boa casa, comer bem, se vestir bem, ter tudo que você possa, material. Só que daí, o psicológico e o sentimental, não, muitas vezes. E tem gente que desenvolve isso e simplesmente se fecha pro sentimental, as emoções, e consegue virar uma rocha e consegue seguir. Tem gente que não. Tem gente que precisa do afeto, do carinho, do amor, e quando vai para esse caminho, se destrói, porque se sente um lixo e acaba tirando a própria vida. Ou se colocando em situações onde você aceita o que vier.
né? Que daí você aceita abuso, aceita agressão, aceita tortura, aceita todos os tipos de sentimentos ruins para estar numa relação onde você acredita que tenha um amor, que tenha um afeto, que tenha um carinho. Então, mas tudo isso é decorrente da prostituição, aonde ela te colocou nesse lugar onde você é um objeto e você não merece amor. Então, para você ter essa percepção, ela é difícil de perceber. Muita gente não percebe, sucumbe a isso. E daí eu torno para falar para você, que é o quê? Se essa pessoa entendesse um pouco mais de psicologia e tivesse acompanhamento, talvez ela não se colocasse nesse lugar e conseguia lidar melhor com esse lugar da prostituição. Porque a prostituição, ela não é ruim. Não é ruim, não. Financeiramente, não. Né? Lógico que a gente tem que falar por classes ali, né? Uhum. Tem prostituição que é forçada, prostituição de menores, que são, aí sim, que a gente vamos levar a prostituição lá pro Nordeste, na beira da praia de uma das praias lá que tem a prostituição nos calçadões, onde tem crianças se vendendo por R$10. Né? Então, isso aí é um lugar ruim porque ela não te traz um valor ali, né? Não te traz a renda. Mas trazendo para o meu contexto, prostituição aqui em Curitiba, aonde nas esquinas ou até mesmo nos sites de prostituições, aonde você consegue ter um valor a mais, e daí já a gente está falando de criança, a gente está falando de mulher em vulnerabilidade, em tanta vulnerabilidade ali, né? Sim, porque nós estamos em vulnerabilidade, porque somos uma comunidade, um grupo social que já vem nessa vulnerabilidade, que é o quê? Não ter direitos, exclusão de direitos, atacado. Tudo isso que a gente já conhece, né? Para quem me acompanha e para quem seja o mínimo progressista, né? E o mínimo entendido sobre as questões da vida, a gente sabe que a gente vive em vulnerabilidade. Enfim, trazendo para esse lugar aqui em Curitiba, né, a gente que vai para esse lugar da prostituição no site, prostituição na rua, os valores são diferentes. E quem consegue, né, não sucumbir às drogas, quem está ali para realmente ter aquilo como uma profissão, como um trabalho, consegue ter uma vida muito boa. Consegue ter um patamar muito legal. Eu tenho amigas que têm casas, empreendimentos, se vivem muito bem. Eu vivo muito bem hoje. Fiz todas as cirurgias que eu queria fazer. Lógico que tem outras que a gente quer fazer, né? De retoques e de ajeites ali, uma funilaria e pintura pra gente ficar melhorzinha. Então, mas que a prostituição, ela me deu tudo isso. E deu para várias outras pessoas. Então, nesse ponto, ela não é ruim, né? Se a gente colocar para ver. Ela te dá uma condição bacana. Carol, a gente já tá com um bom tempo que conversa. Eu, por mim, segue adiante. A gente não... Essa nossa relação aqui, ela não chega num ápice que um vai abandonar o outro. Uhum. Porque ela nunca se conclui. Sim. Ela só acrescenta. Antes da gente ir para os nossos finalmente, tem um assunto... Tem 3 tópicozinhos, tá? 2 tópicos, um pouco mais curtos. E o terceiro, ele valeria um programa dedicado totalmente a ele. O primeiro você fez acompanhamento psicológico? Fez terapia? Faço terapia. Faz terapia. Tive acompanhamento psicológico. A primeira vez que eu tive o contato com acompanhamento psicológico foi quando eu decidi e quando eu pude entrar num programa que se chamava Mutirão nos Bairros, que mudava, né, fazer a retificação de nome e gênero no registro, né, nos documentos. Você mudou teu nome social? Você na época eu tinha o nome social e agora eu tenho meus documentos todos retificados, né? Sim. Só que nessa época ainda não tinha a portaria do Supremo Tribunal Federal, que agora, né, nós podemos fazer a retificação de nome tranquilamente. A Carol tem CPF. A Carol tem CPF, a Carol tem RG. A Carol, ela é uma indivídua pro país agora, pro governo, né? Ela tem um papel, é muito escroto isso, né? Você tem que ter um papel que alega que você é você. Olha aí, eu tenho esse papel, né? E daí, quando eu fui fazer esse processo, exigia um acompanhamento de 1 ano com um psicólogo e sessões de psiquiatria
para que daí fosse para uma desembargadora, não era nem um juiz que fazia isso, era uma desembargadora aqui de Curitiba, maravilhosa, que ela mudou a nossa vida, a vida de muitas, assim. Essa desembargadora, ela foi e ela dava esse parecer, né? Ela conseguia dar esse... Eu não sei se é uma liminar, eu não sei como é o nome. Esse processo a gente fazia... Homologava. Isso, homologava, e daí ia para os cartórios, né? Daí tinha que tirar trocentas, ainda tem que tirar trocentas certidões e provar que você é você. Mas nessa época você tinha que ter o laudo de um psicólogo e de um psiquiatra provando que você era você e que você é uma pessoa trans e você não é só louca. Você não tá fingindo. É, que você é um personagem. Né? E daí tive que ter acompanhamento com o psicólogo, foi aí que eu comecei a me compreender. Meados de 2018. E daí, quando eu comecei a fazer esse acompanhamento, eu entendi que daí veio a Carol 2.0. Que daí ela começa a deixar essa Carol que entrou na transição sem saber nada e que teve ali ajudas dos seus anjos da guarda, que sempre estiveram presentes, que são os amigos, que são as pessoas que sempre me ajudaram, assim, e que me trazem para quem eu sou hoje também, me ajudaram no meu crescimento, na minha construção. Então, ali quando eu consegui ter essa virada de chave, que era o quê? Saber dizer não, aprender sobre quem você é, de que o que é do outro eu não preciso aceitar. Se a pessoa está me trazendo uma violência, eu não preciso responder a ela com violência. Eu posso simplesmente não aceitar aquela violência, né? Lógico, né? A gente diz violência física, a gente não tem a condição de aceitar. Oi, posso te bater? Não, ninguém vai chegar perguntando, né? Simplesmente as pessoas te agridem. Mas questões, né, de questões psicológicas ali, um ataque, né? Você pode... Você tem a consciência de entender o que você faz com aquilo, né? Lógico, né? Que tem questões e questões, né? Dependendo do ataque, você vai se sentir vulnerável e você vai ficar abalada com aquilo ali. Mas outras questões, mas se você consegue entender psicologicamente que é muito mais sobre o outro do que sobre você, que é muito mais sobre como aquela pessoa se enxerga no mundo e que às vezes ela está fazendo aquilo ali porque ela não quer atacar você, ela quer atacar ela mesma ou atacar a sua liberdade, eu consegui entender aquilo e consegui alavancar um pouco ali sobre quem eu sou hoje, né? Então, ali foi construindo, né? O atendimento psicológico, o acompanhamento psicológico me fez se compreender. Passei um ano fazendo esse acompanhamento e consegui fazer a mudança nos meus documentos, né? O Estado me reconheceu como Caroline Felizmino da Silva. A partir da canetada da nossa querida desembargadora, o Estado passou a me reconhecer como eu era. E ali é uma virada de chave também muito grande. Ali começa a nascer a Caroline 3.0 que vos fala, eu acredito hoje, que é se consolidar como uma cidadã e não ser mais desrespeitada como indivíduo. Porque o desafio agora, o Estado reconhece você e a sociedade. Essa é uma luta um pouco mais contínua, né? A sociedade, ela me deslegitima a todo momento. Aham. E é muito louco isso, cara, porque quando eu era criança, olha, eu vou te trazer um paradigma, e quando eu era menino, todo mundo falava que eu era uma menina. Menininha, menininha, menininha. Agora que eu sou uma menina, que eu sou uma mulher, eles querem me chamar de homem. Você é um homem, você é um homem. Você tá vendo como é desconexo esse rolê? Tipo, você fala, tá, mas você decide, você vai me chamar de homem ou você vai me chamar de menina? Haja terapia, né? Haja terapia, para você conseguir entender a sociedade. Porque a sociedade, ela não se entende. A sociedade, muito nesse determinado momento que a gente vive hoje, ela tem tanta informação na mão, tem um aparelhinho chamado celular, que te dá toda a informação, mas as pessoas não sabem usar essa informação a favor delas. E muito menos a favor dos outros. Isso. Mas sabe por que eu falo a favor delas? Porque necessariamente, a partir do momento que você começa a usar a seu favor e começa a se entender, e você começa a se compreender e você começa a ser melhor, automaticamente você vai fazer isso com o outro. E a partir do momento que você começa a entender o outro, a cuidar do outro e a valorizar o outro, você também começa a voltar para você. Veja que isso poderia ser tão bonito, poderia não ser só poesia isso.
É a máxima do tudo que eu faço pra você volta pra mim, que a gente tem dentro da Umbanda, por exemplo. Tudo que eu faço pro outro volta pra mim. E daí tem as questões dos rituais. Se eu faço, não só na Umbanda, mas toda a região de matriz africana. Se você faz um ritual de coisas ruins, 50 pra você e 50 pro outro. Se você faz um ritual bom, 50 pra você e 50 pro universo. É aquela coisa da praga, né? Do universo. Ai, o universo ele vai sempre te devolver o que você emana pra ele. E isso é real. Isso é real. Se você emanar as coisas boas, vão acontecer coisas ruins? Vão. Porque a gente já tá vivo. É estar vivo. Isso não é só espiritual, isso é fisiológico. Se eu Isso. tenho uma raiva, alimento um ódio pelo outro, desejo o mal do outro, cara, eu tô liberando uma toxina que é um veneno pro meu próprio organismo. Começa a ficar óbvio, mas não é óbvio, né, socialmente. Carol, a gente tá chegando num tempo do programa nosso aqui, que ele não vai fechar o nosso assunto. Eu queria só terminar de pontuar na questão da sociedade que você falou pra mim. Faça o seguinte, faça um ponto e vírgula, tá? Não feche esse assunto. Vá até esse ponto e eu vou dizer depois para quem está nos ouvindo o porquê. A sociedade ainda ela não está preparada para lidar com pessoas diferentes porque ela não foi ensinada a lidar com pessoas diferentes. Porque hoje a gente se fala, né? Há 20 anos atrás eu vi uma pessoa ser agredida por ser quem era. Eu fui agredida por ser quem eu era e só que essas pessoas foram ensinadas assim, que fizeram isso. Então a sociedade hoje ela não está ela está começando a aprender sobre isso. Como eu falei, a gente tem um aparelhinho na mão que se chama celular, que ele pode te ensinar muita coisa, mas as pessoas ainda não sabem usar, mas elas estão aprendendo a usar. E a sociedade, ela é moldável, ainda bem, que ela vem para esse lugar de ser moldada, de ser construída e ser desconstruída. Então, a partir do momento que hoje eu tô falando para você, como é para a sociedade me compreender, me aceitar, eu não preciso que ela me compreenda e que ela me aceite. Eu preciso que ela me respeite, porque eu sou uma cidadã, eu pago meus impostos, eu estou aqui tendo os mesmos direitos e deveres das outras pessoas. E entender que o diferente não é porque eu sou diferente de você que eu preciso ser colocada como inferior, né? Porque, como eu falei isso pra você, acho que no off, né? A sociedade, ela é tão binária que quando isso foge desse binarismo, eles acreditam que, por eles serem, né, macho ou fêmea, eles têm esse poder em cima do outro, de, você é inferior a mim e eu posso fazer o que eu quiser com você, porque você não é igual a mim. Então, isso dá para essas pessoas uma falsa sensação de poder. Sim. Isso é uma falsa equivocada, errada isso. E tudo mais. Mas que para essas pessoas, a sociedade ela não foi educada desse jeito. E você tá vendo como é muita terapia envolvida? Porque você entender que a educação dessas pessoas não são assim. Então você precisa ajudar que essas pessoas aprendam. E eu aprendi na minha vida que eu vou seguir ensinando até o fim dela, porque as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com pessoas como eu. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você, para todo mundo que vai assistir a gente, e que faça tenha essa noção ali, faça esse estudo. Quantas pessoas trans você tem no seu cotidiano? Quantas pessoas trans estão inseridas na sua vida? E quantas pessoas trans você tem ali na sua rotina diária? A sua ida no mercado, a sua ida na panificadora, quando você vai no médico. Então, quantas pessoas aí estão inseridas nesse lugar? E também quantas pessoas LGBTs no geral? Então, a partir do momento que você faz esse estudo, você começa a entender que essas pessoas não estão tão inseridas no seu cotidiano, na sua vida, e daí você não aprende sobre elas. E daí quando você não vive, você não aprende, você não convive, você acaba tendo uma visão errônea. E acaba caindo nesse binarismo de que só existe macho e fêmea, e tudo que foge disso, seja em gênero ou em sexualidade, ele é uma aberração, ou ele é algo ruim. E também temos aquela máxima de religião, né, que coloca erroneamente, porque só veio surgir nesse livro escrito aí por homens a partir de lá de 1800, que é totalmente uma interpretação errada de que não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. Então é isso, a sociedade ela não está educada
para lidar com pessoas trans. Mas vamos educá-la e temos uma coisa que se chama no Brasil leis que protegem e que promovem, né, o direito de pessoas trans. Então é isso. Então eu quero já deixar um convite, agora já indo para os finalmente, um convite para você, um convite para quem nos acompanha. Logo mais a gente vai ter uma segunda conversa aqui e eu quero falar um pouco mais já com a Carol 3.0, né? Falar dela com relação a essa questão social, com relação aos seus pares, com relação à vida da sociedade como um todo, com relação a leis, com relação a trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de entendimento, porque a nossa audiência, eu tenho certeza que a maior parte dela é uma audiência qualificada para entender e pronta para assimilar, né? Pronta para aprender. Mas não é assim com todo mundo, a gente sabe. E uma das coisas que eu considero assim, muito caras mesmo é essa parte da educação. Então já fica esse convite, a gente vai falar disso para frente. E aqui para os encerramentos, em primeiro lugar, quero agradecer o teu tempo, agradecer o tempo mais uma vez de quem nos acompanha, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Uma vez um cara comentou, um cara mais inteligente do que eu, falava assim, quando você contrata um serviço sexual, quando você faz um programa, você não paga para a pessoa fazer sexo com você, você paga para ela ir embora depois, né? Você compra aquele tempo dela, né? Porque senão você vai casar. E aí você vai ter uma vida contínua o tempo todo. Então o tempo me é muito caro, teu tempo é muito valioso, você estar aqui com a gente, o tempo de quem nos acompanhou até aqui também. E eu acredito que muito do que você trouxe, se não tudo, foi muito colaborativo com esse tempo. E eu te pergunto, como eu pergunto para todo mundo, você tem alguma recomendação de algum livro ou algum filme que tenha te inspirado? Pode ser com relação à tua pauta, com relação à temática ou alguma coisa mesmo que pessoal. Eu acho que, pelo que a gente estava conversando aqui, a gente trouxe nessa conversa uma trajetória de uma história de uma pessoa trans, de uma travesti, né, até aqui, né, até um ponto X da vida. Então, para que as pessoas consigam ter mais elucidação, a palavra bonita e complicada, agora eu dei para falar palavras complicadas. Para que as pessoas consigam entender melhor, né, consigam enxergar. Eu gosto de livro é ótimo, mas o audiovisual, ele é mágico. Porque ele te dá na visão dos olhos ali, né? Te dá nos olhos o que você possa ver. Tem uma série que hoje eu acredito que esteja no HBO Max, que se chama Veneno. Veneno é a história de Cristina Ortiz, uma mulher transexual que abalou as estruturas da Espanha na década de 80 e 90. Ela conta a história da travesti desde quando ela era um menininho até ela ser assassinada. Então, ela vai passar pelas relações interpessoais com a família, com os amigos, com abuso de substâncias, com a prostituição. E você consegue ter uma melhor visão de tudo isso que eu falei para você aqui em poucos minutos. Você consegue ter numa série toda e tendo uma personagem trans e uma série toda feita por pessoas trans. Então, é uma série incrível. Chega um determinado momento que eu acho que no HBO Max ela só vai estar com legendas. Eu acredito, eu não sei se eles já arrumaram. Mas a série é muito boa. Traz uma perspectiva diferente. Porque muita gente também que assistiu uma outra série que fala do mundo trans, que é Pose. Que é do Ryan Murphy. Que tem também no Star Plus. Que a Pose, ela traz uma visão diferente, assim, né? Ela traz lá a visão dos Estados Unidos na década de 70, se eu não me engano, 70 e 80, mais dos guetos ali falando sobre os bailes que tinham. Então, é uma visão totalmente diferente e menos glamourizada, porque Hollywood, ela tem essa coisa de trazer uma coisa mais... vendável, né? Vendível, acho que é a palavra. Que é mais glamourizada, que na parte, né?
europeia, no cinema europeu, a gente já tem mais o visceral. Então, a Veneno ela é mais visceral e conta com todos... A maioria do elenco é trans e conta a história de vários personagens, mas principalmente a história da Cristina, que é uma história muito bacana. Então, eu deixo para vocês aí essa recomendação, assistam. Se preparem, tenham um estômago para rir, para chorar, para entender sobre transexualidade e também entender sobre como nos é negado muitos sentimentos, principalmente o amor. Desde quando... Não que a gente só fique tripudiando em cima disso, né? Ou falando só disso. Ai, nossa, tadinho, eu sou uma coitadinha. Não. Como eu falei, você vai rir, você vai chorar, você vai entender. E também você vai entender sobre amor... O amor no seu mais puro estado, que às vezes não é nem o amor da sua mãe ou do seu marido, é do seu amigo, é do seu colega ali, depois das pessoas que te abraçam, que não é necessariamente do seu seio familiar. Então é isso, vocês estão vendendo, que é muito bom. Muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. E uma última perguntinha. A Carol, 1.0, 2.0, a Carol, nesse período de Carol, teve algum relacionamento estável, amoroso? Como é que tá isso? Tive relacionamentos amorosos, mas foi complicado. Bem complicado. Vamos começar falando disso num programa futuro. A gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso também. Saúde. Vida longa. A nós.